pela maioria dos colegas que fazem esses exames. Mas vamos dar andamento ao próximo palestrante, que é... Vamos ver contigo. Convidar o meu amigo Felipe Nasser, que veio de São Paulo para nos brindar aqui. Ele é o atual presidente da Sobrice, que é a Sociedade Brasileira de Radiologia e Cirurgia Endovascular. Ele é médico assistente do setor de Radiologia Vascular Intervencionista do Hospital Israelita Albert Einstein e é médico responsável do setor de angiorradiologia do Hospital Santa Madalena. Obrigado, Felipe, por ter vindo. Boa tarde. Gostaria, antes de iniciar, agradecer aos organizadores, especialmente ao Dr. Carlos Peixoto, pelo convite, para falar de um tema extremamente interessante e importante. É muito bom estar numa plateia como essa e ver a grande experiência do Dr. Zé Maria falando sobre essa doença que no nosso país ainda não existe a cultura para tratar ou para identificar qual seriam os pacientes que deveriam ser tratados, enquanto em outros centros, como o europeu e americano, nos parece que a valorização é um pouco maior e essas pessoas estão sendo tratadas já com bons resultados, resultados encorajadores. Eu gostaria de iniciar minha apresentação com esse slide que fala, numa publicação de 1952, uma caracterização das pacientes portadoras de varizes pélvicas. Vejam vocês que esses pacientes têm uma certa alteração emocional, uma certa dependência do médico e dos familiares, são pacientes ansiosos e muitas coisas que estão relacionadas a esse perfil desse paciente está relacionada à credibilidade dos sintomas, ou seja, muitas pessoas não acreditam e às vezes próprios médicos não acreditam, os próprios familiares não acreditam que esses sintomas são tão importantes porque os exames muitas vezes são normais. Como o Dr. Zé Maria muito bem disse, a gente tem que definir a congestão pélvica. O tema do módulo é varizes pélvicas, mas eu acho que nós temos que nos ater à congestão pélvica, que é ela que tem a indicação do tratamento. E ela já é definida e caracterizada como uma dor pélvica crônica inespecífica associada a varizes pélvicas, afetando na maioria das vezes as mulheres na fase reprodutiva. Nos parece que a menopausa, no período da menopausa, as mulheres têm uma melhora da dor e uma melhora importante dos sintomas associados também. Quando a gente fala em critério para definir algum tipo de conduta, a gente tem que buscar alguns guidelines, né? Essa publicação de 2010 pela Sociedade Americana de Intervenção, SIR, esse artigo tenta desenvolver alguns guidelines para definir quais seriam as condutas ideais nos pacientes. Mas quando você lê esse artigo, você vê que essas condutas não estão definidas, né? Ou seja, eles falam muito bem da epidemiologia, muito bem do diagnóstico, da avaliação, dos tratamentos que seriam mais indicados, com menor risco, mas é muito difícil definir as condutas e elas também não estão definidas nesses guidelines. Os critérios para definição de conduta estão baseados em todos esses temas que foram falados anteriormente, também pelo Dr. Zé Maria e Dr. Clóvis, e alguns pontos também ligados ao procedimento endovascular, porque nos parece que o tratamento endovascular é o mais seguro e o que teria melhor indicação. Esses critérios estariam baseados no diagnóstico clínico, no tipo do diagnóstico que é feito, seja por imagem, por ultrassom ou por angiotomografia ou angiorressonância, a anatomia de extrema importância, porque é um setor onde nós temos muitas variações anatômicas, e a terapia, o que pensar para se tratar, cirurgia, laparoscopia ou tratamento endovascular. E quando a gente pensa no tratamento endovascular, nos parece que é importante também pensar no acesso que deve ser realizado. E um ponto importante é o desejo do paciente. Isso está acontecendo em todos os tratamentos, em todas as técnicas endovasculares, onde o desejo do paciente é importante para a indicação do tratamento. As apresentações clínicas já foram muito bem definidas e faladas pelos médicos que me antecederam, mas eu gostaria de, mais uma vez, salientar que a congestão pélvica nos parece o foco de tratamento. A trombose aguda, importante também, como o Dr. Zé Maria muito bem mencionou, e o achado incidental de varizes pélvicas no exame ultrassonográfico, que muitas vezes deixa a paciente muito preocupada e o médico muitas vezes não consegue definir uma conduta apropriada quando isso é achado e os pacientes são assintomáticos. Os critérios clínicos também já foram falados, mas eu gostaria de salientar que duas alterações clínicas que essas pacientes apresentam, como a irritabilidade vesical e a presença de varizes de membros inferiores, nos parece que seriam pontos importantes no insucesso do tratamento ou na recidiva precoce dos sintomas.
A caracterização, a indicação do tratamento também tem que ser baseada em critérios de dor. E a escala analógica visual é muito importante no preparo, no estadiamento pré-operatório, para que nós consigamos avaliar no pós-operatório, no pós-tratamento, a resposta à técnica que foi empregada. O ultrassom, como muito bem já foi falado pelo Dr. Clóvis, a importância do ultrassom não só na identificação das varizes, mas também na mensuração dos diâmetros e muitas vezes na comunicação entre as duas veias gonadais, para que a gente tenha uma indicação um pouco mais efetiva do tratamento. Os critérios ultrassonográficos também já estão definidos, como o Dr. Clóvis bem disse, o refluxo venoso é importante. Um critério ultrassonográfico muito bem definido na literatura é o cruzamento destas veias de um lado para outro, cruzando o miométrio, as alterações das curvas durante a manobra de Valsalva e o diâmetro máximo das veias do plexo venoso maior do que 5 milímetros parecem ser critérios para a indicação do tratamento. Aqui alguns exames mostrando que nós conseguimos, com tanto angiotomografia ou angiorressonância, em reconstruções ou em cortes axiais, a avaliação completa da anatomia e também a mensuração dos diâmetros para a indicação do tipo de tratamento. E nessa situação, com esse tipo de exame, também é importante porque nós conseguimos descartar outras patologias pélvicas, outras doenças pélvicas, perdão, que muitas vezes estão relacionadas à dor e as varizes não seriam a principal causa. Eu gosto sempre de mostrar essa classificação, a classificação de Hinomura, um grupo americano que realizava angiotomografias para pacientes que iam ser doadores renais para transplante, e eles observaram que existia uma alteração no refluxo das veias gonadais e classificaram esse refluxo em grau 1, 2 e 3, dependendo do acometimento da veia gonadal esquerda. E esse trabalho leva a gente a pensar que se talvez todo o processo se iniciasse na veia gonadal esquerda e posteriormente acometesse as veias do sistema pélvico e também a veia gonadal direita. A venografia é o padrão ouro para esse tipo de exame, que nos permite avaliar de uma maneira bem completa o refluxo e também o diâmetro dos vasos e, ao mesmo tempo, pode ser utilizada como um pré-tratamento, ou seja, no mesmo tempo você pode tratar o seu paciente. Aqui a importância da manobra de Valsalva, vocês vejam nessa angiografia que com a manobra de Valsalva nós conseguimos ver um refluxo para a região vaginal, mostrando a presença de varizes vaginais. Então a manobra de Valsalva durante a venografia nos parece extremamente importante também como critério da indicação do tratamento. A anatomia das veias ovarianas, com o conhecimento do deságue das veias ovarianas, à esquerda na renal e à direita na veia cava inferior, e também as válvulas da veia gonadal, que em algumas situações têm variações anatômicas em relação ao seu posicionamento. Algumas vezes elas não estão logo no deságue da veia renal, um pouco mais abaixo, mas vocês vejam aqui claramente uma imagem angiográfica de uma válvula competente da veia gonadal esquerda. A válvula incompetente também já foi mostrado anteriormente, mostrando um refluxo importante pela veia gonadal esquerda, enchendo o plexo pélvico, e as variações anatômicas que nós também sempre temos que pensar. Vejam aqui uma veia colateral desaguando dentro das veias intrarrenais. Isso provavelmente, se não identificado e muitas vezes se não tratado, é uma causa de recidiva dos sintomas. Aqui um outro exemplo, uma veia retroperitoneal também desaguando na veia gonadal, e aqui duas veias gonadais. Vocês vejam que nessa situação as duas veias têm que ser tratadas. A síndrome de Nutcracker, também como foi citado anteriormente, nós conseguimos avaliar aqui nesse corte axial tomográfico a compressão da veia renal. Vocês veem aqui na angiografia esta compressão com o aumento da rede colateral e um aumento do calibre da veia gonadal esquerda, e após o tratamento dessa compressão, a melhora do refluxo e a melhora do diâmetro na veia gonadal esquerda. Importante identificação também desse tipo de doença. Em relação à terapia, o tratamento clínico parece que os resultados não são permanentes e as recidivas dos sintomas são muito importantes. E o tratamento cirúrgico, desde as épocas remotas, o que eles faziam era a retirada de todos os órgãos, tanto útero quanto os dois ovários, e nos pareciam cirurgias mutiladoras, porque muitas vezes esses órgãos eram normais. Aqui um trabalho publicado em 2003, comparando os três tipos de tratamento, principalmente os dois primeiros que eu citei, mostrando que a utilização de derivados de progesterona fazia uma supressão da função ovariana e, consequentemente, uma melhora dos sintomas. No entanto, quando essas medicações eram retiradas, os sintomas retornavam.
E aqui, como eu disse anteriormente, a esterectomia e a forectomia bilateral que levavam a uma remissão dos sintomas, mas muitas vezes eram órgãos normais que eram retirados e a caracterização de uma cirurgia mutiladora. O tratamento endovascular parece o melhor tratamento, melhores resultados. Hoje na literatura tem um nível de evidência 2B como resposta. E em relação ao acesso, como eu disse anteriormente, existem 2 acessos para o tratamento das varizes pélvicas, o acesso femoral e o acesso jugular. O acesso femoral nos permite o acesso tanto à veia gonadal direita quanto à veia gonadal esquerda, dependendo do catéter que é utilizado, eu vou falar posteriormente, mas o acesso jugular, em alguns grupos que utilizam esse acesso, permite uma alta mais precoce do paciente, e em muitas situações ele é utilizado apenas com esse objetivo. Em algumas situações também é muito difícil para quem está acostumado a tentar cateterizar seletivamente a veia gonadal. Às vezes a gente não consegue colocar um catéter de uma maneira bem estável dentro da veia gonadal, principalmente a veia gonadal esquerda, devido ao seu deságue na veia renal, e aí o acesso jugular pode ser uma opção com um acesso mais favorável para o tratamento. Os catéteres são distintos, né? É lógico que para a veia gonadal do lado direito, do lado esquerdo, qualquer catéter curvo, nós utilizamos basicamente o catéter do Cobra, curva 2, e o lado direito, o catéter de Simmons, nos parece um catéter mais favorável, porque permite também o acesso à gonadal direita e também às veias ilíacas. E em muitas situações, quando não é possível o cateterismo com um macrocatéter, a utilização de um microcatéter permite o acesso mais distal e permite uma embolização com maior segurança. Os agentes embolizantes, as molas, os agentes líquidos, a cola e os agentes esclerosantes também podem ser utilizados. Aqui eu trouxe uma revisão da literatura mostrando em alguns grupos os agentes que são utilizados. Vocês vejam que na maioria deles as molas parecem ser mais seguras e parece ser o agente embolizante mais utilizado. Aqui só para mostrar que em algumas situações, quando você faz a angiografia da veia gonadal, você tem um refluxo direto para a veia cava e as veias ilíacas. E muitas vezes o agente líquido aqui pode levar, nós tivemos 2 complicações com trombose venosa do membro inferior, devido ao refluxo do agente detergente ou do agente esclerosante líquido para as veias ilíacas. Aqui é um outro exemplo, mostrando também a veia gonadal direita reopacificando a veia ilíaca. Um outro ponto importante das variações anatômicas é que muitas vezes as veias uterinas têm contato direto com as veias ilíacas internas, também podendo levar a uma progressão do agente embolizante. E aqui alguns exemplos de embolização da gonadal esquerda, das ilíacas. Aqui um acidente após a embolização, uma ruptura da veia que foi tratada clinicamente apenas com observação. E aqui uma veia gonadal esquerda embolizada e a veia ilíaca direita com um aspecto normal, sem tratamento. E para terminar, finalizando a minha apresentação, eu gostaria de mostrar esse artigo publicado agora em 2013, onde foram tratados 202 pacientes avaliados com a escala analógica visual. Quais seriam os critérios que eles utilizaram? Dor pélvica por um período maior de 6 meses, descartadas outras causas de dor pélvica, calibre das veias pélvicas maior do que 6 milímetros e um refluxo venoso importante e presença de veias comunicantes na ultrassonografia transvaginal. Os achados todos foram confirmados com fenografia e as respostas em relação à dor foram muito encorajadoras com o tratamento por embolização. E concluindo, os pacientes com dor pélvica associada a varicosidades ovarianas podem ser seguramente embolizados. Aproximadamente 80% das pacientes apresentou melhora dos sintomas após a embolização. Muito obrigado.